Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje vou ensinar para vocês a fazer essa flor luminária. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o joinha de vocês para me ajudar. Você que é novo, tá chegando por aqui agora? Já aproveita, já se inscreve e já ativa o sininho das notificações. A lista dos materiais eu vou deixar na descrição do vídeo, como sempre. E vamos lá para o passo a passo. Pessoal, vamos aqui iniciar fazendo a flor, tá? Aconselho que vocês façam com lã branca, tá certo? Pra dar um destaque melhor na nossa peça. Vou iniciar aqui, ó, com o círculo mágico. Vou subir aqui 2 correntinhas, ó. 1, 2 correntinhas. E agora, vou fazer 12 pontos altos. Então, essas 2 correntinhas aqui não vai valer como ponto, tá certo? Vou trabalhar aqui, tô trabalhando com agulha 2,5 e vou trabalhando aqui pontos altos. Até completar 12 pontos altos, tá certo? As 2 correntinhas não vai valer como ponto. E vou fazendo até que complete 12 pontos altos. Olha só, pessoal, feito aqui 12 pontos altos dentro do círculo mágico, agora a gente vai fechar o círculo. Não precisa fechar muito não, tá? Porque depois a gente tem que passar o arame aqui pra montar a nossa peça. Vamos vir no primeiro ponto alto, as 2 correntinhas a gente pula, tá? E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, vou subir uma correntinha. E vou fazer, ó, fiz uma correntinha e já lacei a agulha. Fiz uma correntinha e já lacei a agulha. Vou voltar aqui nesse mesmo ponto onde eu fechei com um ponto baixíssimo e vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. Então, na segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, aqui na segunda carreira, a gente fica com 24 pontos altos, tá bom? A gente vai fazer toda essa segunda carreira de aumento. Então, vamos ficar com 24 pontos altos na segunda carreira, tá certo? Fazendo aumento por toda a volta. Ó, pessoal, finalizada aqui a segunda carreira, a gente fez aumento por toda a volta, já fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Agora, aqui, a gente vai fazer um detalhe. Pra colocar a vela, né, que eu vou estar usando pra fazer esse abajur, ó. Então, a vela tá medindo aqui, né, ó. Né, nessa segunda carreira é a medida certinha dela. Então, pessoal, pra gente fazer uma base pra segurar a vela, a gente vai fazer o seguinte. A gente fechou aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vamos agora pegar aqui na argolinha do ponto, né? Alto por trás, tá? Na argolinha de trás do ponto alto. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vai subir uma correntinha, eu vou lá, só vou fazer igual eu fiz lá na frente, né? Pra não ficar a marcação. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto, sem aumento nenhum aqui. Só repetir um ponto alto para cada ponto de base, pegando as argolinhas de trás do ponto alto, tá bom? Que é pra gente fazer uma base aqui, ó, pra que a vela vá ficar aqui dentro, tá certo? Então, vamos fazendo aqui essa carreira de ponto sobre ponto. Isso vai ficar por dentro do abajur, é só pra segurar mesmo a vela, tá bom? E daí, a gente vai fazendo até completar toda a volta. Vou fazer aqui essa carreira e volto com vocês pra gente continuar subindo o corpo da flor, tá bom? Ó, pessoal, finalizei aqui a carreira de pontos altos. Agora, tô passando aqui, ó, uma carreira de ponto baixo, um ponto baixo pra cada ponto alto. Aí, quando eu terminar essa carreira aqui, eu vou arrematar a linha pra continuar fazendo o corpo da flor, tá bom? Aqui é só uma base que é pra colocar, encaixar a vela aqui dentro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, olha só.
essa velinha, ela liga e desliga aqui embaixo, então a gente tem que estar tirando e colocando ela. Caso vocês encontrem outro tipo de vela para substituir essa daqui, que não precise ligar embaixo, é melhor, tá, pessoal? Mas eu só encontrei dessa. Então, ó, como eu vou estar precisando tirar para ligar, eu não posso colar. Então, eu tenho que fazer uma base para encaixar ela e ela fica encaixada na minha flor e não venha a cair. Então, ó, tá vendo? Eu fiz essa base com a carreira de ponto alto e a carreira de ponto baixo para ela ficar aqui. Aqui embaixo ainda sobra espaço, que é para fazer a montagem depois da flor, né, do abajur. E aí, eu fiz essa carreirinha aqui, essas duas bases aqui. Se fosse uma coisa que desse pra gente ligar aqui pelo lado da frente, a gente poderia colar sem problema a vela aqui nessa base. Mas como é preciso tá tirando pra ligar, né, porque ela liga aqui, ó, no fundo, né, não tem como colar. E aí, eu fiz assim essa base que é pra gente colocar e tirar. Vou finalizar a carreira aqui de ponto baixo, já vou arrematar a linha pra prender novamente aqui embaixo, nas argolinhas da frente daquela base de 24 pontos altos. Olha só, pessoal, com a lã já arrematada, a gente agora vai prender aqui. Vou pegar a minha lã, eu sempre prendo desse jeito aqui a minha peça, tá? Mas vocês prendam aí do jeito que vocês quiserem, ó. A gente vai passar a agulha por baixo, de cima pra baixo do ponto alto, porque a gente vai trabalhar ponto alto em relevo aqui, né? Não são todos pontos, mas alguns pontos a gente vai trabalhar em relevo pra fazer um diferencial aqui na flor, tá certo? Então, ó, já vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Peraí, deixa eu prender, ó. Fiz um ponto baixíssimo e subo duas correntinhas pra ser um ponto alto. Agora, nas correntinhas, tá? Vou pegar nas correntinhas agora. Ó, laço a agulha no próximo ponto, né? Que vai ser pela argolinha aqui. Vamos fazer um ponto alto. No próximo, um aumento. Laço a agulha, vou fazer o ponto alto em relevo, ó. Entro de cima pra baixo e saio em cima novamente, tá vendo, ó? Pego a linha, puxo e faço um ponto alto. Laço a agulha no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um aumento. E no próximo ponto, um ponto alto em relevo. Laço a agulha no próximo ponto, um ponto alto sozinho, no próximo, um aumento, dois pontos altos juntos, e o próximo, um ponto alto em relevo. E desse jeito a gente vai fazer até dar toda a volta. Eu vou terminar aqui e já venho com vocês, tá bom? Vou fechar com ponto baixíssimo, mas aí é opcional, vocês podem fechar a carreira de acordo com o que vocês quiserem. Ó, faz de conta que a minha carreira tá fechada e eu vou fazer o meu ponto alto com relevo, né? Então, ó, laço, puxo, vou ficar com duas laçadinhas pra fazer um ponto baixo. Faço ponto baixo, subo duas correntinhas e tá feito o meu primeiro ponto alto. Agora, pegando as argolinhas normal dos pontos altos, tá bom? A gente vai trabalhar aqui. Ó, aqui a gente tem que ver onde é que são os nossos pontos com relevo. Os pontos altos com relevo, tá? Agora, a gente vai fazer dois pontos altos e um aumento. Então, ó, um, dois e um aumento. Depois do aumento, o ponto alto em relevo, ó.
Vamos no próximo ponto. Um ponto alto, no próximo ponto. Um ponto alto, no próximo ponto, um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. E o ponto seguinte é o ponto alto em relevo. Ok? Então, essa carreira aqui vai ser 2 pontos altos, 1, 2 e um aumento. Sempre depois do aumento, a gente tem o ponto alto em relevo, tá certo? Ó. Passa e faz o ponto alto em relevo. E assim a gente vai fazer até dar toda a volta, tá certo? 2 pontos altos e um aumento. Ó, pessoal, finalizando aqui essa carreira, vou fechar do mesmo jeito que eu fechei a outra, ó. Vou fazer de conta que a minha carreira tá fechada pra fazer o ponto baixo em relevo. Subo 2 correntinhas e é o meu primeiro ponto alto. Então, pessoal, ó, agora a gente vai fazer 3 pontos altos e um aumento. Só que eu vou fazer diferente, que é pra flor continuar redonda, tá? Não ficar meio triangular. Então, a gente vai fazer... Fiz aqui, né, o primeiro ponto, vou no próximo, vou fazer um ponto alto e em seguida já vou fazer um aumento. Então, fiz um ponto alto e um aumento. E vou fazer um ponto alto sozinho no próximo e no próximo um ponto alto. Em cima desses pontos altos aqui, ó, em relevo, não pode ter aumento, tá? Não pode ter aumento em cima desses pontos altos em relevo. Ele tem que ficar sempre sozinho, só ele, tá? Não pode ter aumento. Na outra carreira, do mesmo jeito. A gente trabalha como se fossem carreiras separadas por conta do ponto alto em relevo. Então, todas elas vão ser feitas do mesmo jeito, ó. Fiz um ponto alto sozinho, em seguida um aumento. Ó, o ponto alto em relevo, um ponto alto, um aumento e 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Em seguida, o ponto alto em relevo. Não é difícil trabalhar, tá, pessoal? Se vocês também quiserem continuar fazendo aumento em cima de aumento, também não tem problema. Eu só estou mudando para que ela fique mais redonda, tá certo? Não fique tão a mostra aonde a gente vai fazendo os aumentos. Fiz um ponto alto e agora um aumento. Vou no próximo ponto, um aumento, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. E eu chego aqui agora, ó, no ponto alto em relevo. Lembrando que esse ponto alto não pode ter aumento no ponto alto em relevo. Eles são sempre sozinhos, não tendo aumento neles. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, vou fazer um aumento. E os outros 2 pontos, eu faço um ponto alto para cada. Um ponto alto, e no próximo ponto alto, e depois já vem aqui, ó, o ponto alto em relevo. Desse jeito, eu vou fazer até dar toda a volta, tá certo? Alterando a forma do aumento. Ó, pessoal, finalizando aqui, essa daqui é de pontos com relevo, né, a terceira carreira. Vou fechar igual as outras, ó. Vou fazer o ponto baixo em relevo. Subo 2 correntinhas, que já vai ser o primeiro ponto alto. Agora, aqui a gente não altera a forma do aumento. Aqui a gente vai fazer 4 pontos altos e um aumento. Então, ó. 1, 2, 3, 4 pontos altos e um aumento. Laço a agulha e vou fazer o ponto alto em relevo. Então, aqui não tem alteração na forma do aumento, tá? Eu fiz 4 pontos, ó, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou fazer novamente 4 pontos altos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos altos e um aumento. Não fiz alteração agora nessa
carreira, tá? E agora, o ponto alto em relevo. Finalizando aqui a carreira de 4 pontos, de 4 pontos e um aumento, agora a gente vai iniciar a próxima carreira, ó. Do mesmo jeito que eu tô iniciando as outras, faço ponto baixo em relevo, subo 2 correntinhas para ser o primeiro ponto. Aqui a gente vai fazer 5 pontos e um aumento, então eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e um aumento. Fica 2 pontos altos aqui, ó. E a gente faz um ponto pra cada. 1 e 2. Então, eu alterei novamente a forma de aumento, tá? Em vez de fazer 5 pontos e um aumento, no último ponto de base, eu fiz 3 pontos altos e um aumento. Agora, eu vou fazer o ponto alto em relevo. Ponto em relevo sempre vai continuar ponto alto em relevo, tá? Ele não muda no início e no fim da carreira. Laço a agulha que eu vou fazer 3 pontos altos e um aumento. Lembrando, quem quiser continuar fazendo ponto alto, aumento em cima de aumento, pode fazer, tá? 3 pontos altos, agora eu faço um aumento. Aí, vou continuar aqui, ó. Terceiro ponto, eu fiz o aumento, venho no quarto, um ponto alto, no quinto, um ponto alto. E agora, faço ponto alto em relevo. Certo? Vou novamente. Primeiro ponto, um ponto alto. O segundo ponto, um ponto alto. O terceiro ponto, um ponto alto. No quarto, e aí, no próximo ponto, um ponto alto e um ponto alto. Então, ó, a gente mudou a forma de aumento. Então, era pra ser 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, o aumento, lembra? Só que aqui eu alterei. No quarto ponto, eu fiz um aumento, tá? E aí, vou caminhar fazendo desse jeito até dar toda a volta. Ponto alto em relevo, sempre em cima de ponto alto em relevo, tá certo, pessoal? Então, vou fazendo aqui essa carreira e já venho com vocês pra gente iniciar a próxima carreira. Finalizando aqui a carreira, vou fazer do mesmo jeito que eu tô iniciando as outras, o ponto baixo em relevo e subo 2 correntinhas. Ó, agora, nessa próxima carreira aqui, a gente não vai alterar o aumento, a gente vai fazer 6 pontos altos e um aumento. Então, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e no sétimo, um aumento. Não alterei, né, a forma de aumentar. Fiz 6 pontos altos e um aumento. Em seguida, o ponto alto em relevo, que nunca vai mudar nas carreiras. Novamente, 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e um aumento. E o ponto alto em relevo em seguida. Desse jeito, vou fazer toda essa carreira e já venho com vocês. Finalizado aqui, pessoal,
Vou iniciar a próxima carreira, ó. Do mesmo jeito que as outras, o ponto baixo em relevo. Sobe 2 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto em relevo. Agora, nessa carreira, a gente vai trabalhar 7 pontos e um aumento. Vou fazer alteração de aumento. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu faço um aumento. Vou fazer os 3 pontos restantes aqui, tá? Que seriam 7 pontos altos e um aumento. Porém, eu mudei, né? Fiz 1, 2, 3, 4. No 5º, fiz um aumento, ok? Mudança de aumento novamente. Laço a agulha, faço ponto alto em relevo. E faço novamente 5 pontos altos, 4, aliás, e um aumento. E aí, pessoal, vou trabalhar toda assim, desse jeito, né? Fazendo 4 pontos altos, ó. Pra fazer a alteração de aumento. 1, 2, 3, 4 pontos altos e no 5º vai ser o aumento. Resta 3 pontos de base, vou fazer um ponto alto para cada. 1, 2 e 3. Aqui, se a gente não fosse fazer alteração de ponto, iam ser 7 pontos e um aumento, ok? Agora, venho aqui, pego no ponto alto em relevo e faço outro ponto alto em relevo. Desse jeito, vou fazendo toda a carreira e já venho aqui com vocês. Finalizando aqui, pessoal, a nossa carreira. Vou fechar aqui com o ponto baixo em relevo. Ó, pessoal, aí depois que a gente finaliza essa última carreira de aumento, agora aqui, pra fazer uma carreira de acabamento, a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, a carreira de ponto sobre ponto é um ponto alto para cada pontinho de base. Ó, um ponto alto para cada ponto. Chegando ao fim da carreira, a gente vai ter o ponto alto em relevo e a gente repete ponto alto em relevo, tá? Por quê, pessoal? Aqui eu quero fazer uma carreira para ficar mais reto, tá? Mais bonitinho o trabalho. Então, ó, ponto sobre ponto e um ponto alto em relevo, sem mais aumentos, tá certo? Aí, vou fazer isso aqui por toda a carreira, um ponto alto para cada ponto, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo até terminar toda essa carreira, tá certo? Vou fazer apenas uma carreira desse jeito e já venho aqui com vocês pra gente fazer o acabamento da flor. Quem quiser mais carreiras, óbvio, pode tá fazendo, tá certo? Ó, pessoal, finalizei aqui a carreira de ponto sobre ponto, ó. Fica desse tamanho, fica daqui, ó, do primeiro ponto alto em relevo até aqui embaixo, fica com 8 centímetros. Ó, pessoal, agora a gente vai fazer a pétala da florzinha. Eu quis fazer pétala, tá? Aí, ó, já fiz a primeira aqui pra ter uma base mais ou menos de como que eu faço, né? Ó, no primeiro ponto, nos pontos altos em relevo, a gente faz ponto baixo em relevo. Então, fiz um ponto baixo em relevo, laço a minha agulha, venho no próximo ponto de base, faço um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço a agulha 2 vezes, no próximo ponto, agora a gente vai trabalhar aumentos de pontos altos duplos, tá? Então, ó, fiz o primeiro aumento de ponto alto duplo. Laço 2 vezes no próximo ponto. Um aumento de ponto alto duplo. No próximo ponto, aumento de ponto alto duplo. E assim a gente vai fazer até completar 5 aumentos,
tá? De ponto alto duplo. Aqui eu tô fazendo o meu quarto. E o quinto ponto, quinto aumento, ponto alto duplo. Pra finalizar a pétala, é do mesmo jeito que a gente inicia, ó. Um ponto alto, o próximo ponto, um ponto meio alto, e pra finalizar, um ponto baixo em relevo, ó. Como se fosse fazer o ponto alto em relevo, né? Só que ponto baixo, ó. O ponto baixo em relevo. E tá pronto aqui mais uma pétala. E aí, desse jeito, eu vou fazendo por todos esses grupinhos, ó. Onde a gente tem essas divisões de ponto alto em relevo, vai ser uma pétala. Então, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas, tá? 8 pétalas. Fazendo desse mesmo jeito que eu mostrei aqui pra vocês, tá bom? Vou fazer mais uma aqui, só pra não ficar dúvida, ó. Faço um ponto baixo no ponto alto em relevo, em seguida, um ponto meio alto, no próximo ponto, um ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 5 aumentos de pontos altos duplos. Laça 2 vezes e vai fazer 5 aumentos de ponto alto duplo. Feito os 5 aumentos de ponto alto duplo, agora a gente vai finalizar a pétala. Faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto meio alto, e no ponto alto em relevo, a gente faz um ponto baixo em relevo. Desse jeito, a gente vai fazer todas as pétalas, tá? Lembrando aqui que a gente fica com 8 pétalas dessa daqui. Então, vou fazer as minhas aqui e já venho com vocês. Olha só, pessoal, finalizando aqui as pétalas da flor, ó, como que ela vai ficando linda. Olha só, gente, por dentro, ó, a parte de fora. Pra finalizar tudo aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo, só que eu vou pegar de trás pra frente, dentro do primeiro ponto alto, do primeiro ponto baixo em relevo aqui, ó. Pego de trás pra frente, peraí, deixa eu achar o ponto aqui. Entro aqui, ó, dentro do ponto baixo, de trás pra frente, pego a laçada, puxo pro avesso, que é pra gente fazer essa finalização e não ficar correntinha no lado da frente, pra não ficar feio, né? Então, a gente vai fazer aqui agora, ó, uma correntinha pelo lado do avesso. Vou fazer só mais uma aqui. E arremato. Não deixa muito grande, só pra dar pra esconder. Assim, ó, pessoal, ele já fica firme. Ó, como vocês podem ver, ela já fica firme por conta da lã, né? Então, ela já fica bem firme só por conta da linha utilizada, que é a lã. Por isso que eu sempre gosto mais de trabalhar minhas peças com lã, tá certo? Então, ó, olha só como que fica. Aqui dentro, a gente vai colocar a vela, né? E também vai fazer a montagem dela por essa parte aqui do fundo. Aqui a parte, né, de fora, essa linha que a gente não cortou, do círculo mágico, que a gente ainda vai utilizar. Então, a base da nossa luminária já tá pronta, que é a flor. Agora, vamos fazer o restante, os complementos para a montagem dessa luminária. Com a lã verde, vou fazer uma base do mesmo tamanho do fundo. Inicio do mesmo jeito que o fundo. Faço 12 pontos altos dentro do círculo mágico. Então, faço um círculo mágico. Dentro do círculo mágico, faço 12 pontos altos. Do mesmo jeito que eu fiz a base branca. Então, aqui, ó, vou fazer 12 pontos altos. E já venho com vocês. Olha só, pessoal, depois de feito aqui os 12 pontos altos dentro do círculo mágico, a gente fecha, não fecha totalmente, tá? Pra depois a gente fazer a montagem da luminária. Vamos vir no primeiro ponto alto e fechar com o ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir a base pra fazer as folhinhas da sépala da flor, tá bom? Então, ó, vamos fazer uma correntinha,
volta no mesmo ponto de base e faz um ponto baixo. Agora, a gente sobe 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pula a primeira que tá abaixo da agulha, venho pra próxima e desço fazendo um ponto baixo pra cada correntinha. Aqui a gente fica com 6 pontos baixos, tá? Então, vou fazendo um ponto baixo pra cada correntinha, no total, vou ficar com 6 pontos baixos. Feito aqui os 6 pontos baixos, um para cada correntinha. Agora, no ponto baixo, a gente vai pegar a argolinha do ponto baixo, ó. Pega a argolinha da frente do ponto baixo e vai fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Vamos no próximo ponto de base, sem pular ponto, tá? Vem no próximo ponto, faz um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E agora, nesse segundo ponto baixo, a gente vai subir 7 correntinhas novamente. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pula a primeira correntinha que tá abaixo da agulha e desce fazendo novamente. Um ponto baixo para cada ponto de base. Ficando com 6 pontos baixos. Aí, finalizando os 6 pontos baixos, a gente vai fazer um ponto baixíssimo pegando a argolinha da frente do ponto baixo de base aqui, tá, pessoal? Faço um ponto baixíssimo, vem no próximo ponto, faz um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, vai subir 7 correntinhas e vai fazer assim por toda a volta até a gente completar 6 desse mesmo aqui, tá bom? Vou fazer aqui e já venho com vocês. Olha só, pessoal, finalizando aqui essa volta, agora a gente vai começar a trabalhar aqui, ó, nessas bases que a gente acabou de fazer. Então, vamos vir no primeiro ponto baixo, aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixíssimo para finalizar a volta. Vamos vir aqui no primeiro ponto da base aqui, ó, vamos fazer um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto meio alto, no próximo ponto, um ponto meio alto, no próximo ponto, um ponto meio alto. Então, fiz um ponto baixo e 3 pontos meios altos, um para cada ponto de base. No próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Aqui, em cima, a gente vai ter aquela correntinha que a gente não trabalhou nessa carreira aqui, ó, de pontos baixos, tá? Então, ela vai ficar bem aqui em cima, é bem fácil de identificar, ó, tá? Aqui, já achei, faço um ponto baixo. Agora, subo uma correntinha pra fazer um picô. Pego a correntinha aqui, ó, do ponto baixo, faço um ponto baixíssimo e já vou trabalhar do outro lado. Então, ó, venho aqui do outro lado, já faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto meio alto, no próximo ponto, um ponto meio alto, no próximo ponto, um ponto meio alto. Para finalizar, um ponto baixo. A gente agora vai vir naquele ponto baixo que a gente faz aqui, ó. Tá? Ele vai ficar entre uma e outra pecinha aqui, ó. A gente vem nele e vai fazer um ponto baixíssimo para finalizar a peça. Vem aqui, ó, na outra base, vai vir com um ponto baixo no primeiro ponto de base aqui, na primeira correntinha, e vai fazer um ponto baixo, peraí. Vem aqui e faz um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto meio alto. No outro ponto, um ponto baixo. E no último ponto, um ponto baixo. Aqui em cima, na correntinha que a gente não trabalhou, vai fazer um ponto baixo, uma correntinha,
Pega a argolinha do ponto baixo, faz um ponto baixíssimo pra fazer o picô. E já vem aqui do outro lado trabalhar. Então, ó, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, laço a minha agulha no próximo ponto, um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto meio alto. Para finalizar, no último ponto de base, um ponto baixo. E tá feita mais uma folhinha. Vem nesse ponto baixo aqui, ó, que tá entre uma pecinha e outra, faz um ponto baixíssimo e finalizou mais uma. Então, desse jeito, a gente vai fazer todas as 6, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, feito aqui as 20 correntinhas, agora a gente vai descer fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Pula a primeira, vem pra segunda e faz um ponto baixo para cada correntinha, tá? Até finalizarmos. Vamos fazer um pontinho baixo para cada correntinha. Aí, eu vou descer fazendo aqui os meus pontos baixos e já venho com vocês pra gente fazer a próxima etapa dessa folhinha, tá certo? Olha só, pessoal, fiz aqui, né, os pontos baixos por todas as correntinhas. Agora, a gente já vai vir com o arame. A gente vai passar aqui pro outro lado da correntinha com um ponto baixíssimo. Entro com ponto baixíssimo. Já vou passar o arame aqui dentro dessa correntinha. Agora, eu faço uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto meio alto. Então, fiz um ponto baixo e 3 pontos meios altos. Um para cada ponto de base. Agora, aqui eu vou trabalhar uma sequência de pontos altos até que me restem 4 correntinhas lá no final, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto. E aí, chegando lá no final, eu deixo 4 correntinhas reservadas e já venho aqui com vocês. Ó, pessoal, eu trabalhei no total 11 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 pontos meios altos, que foi as 4 correntinhas que eu deixei sem fazer, né? Reservadas. Então, ó, um ponto meio alto. 2. 3. E 4. 4 pontos meios altos. Aí, agora aqui a gente tem aquela correntinha que a gente não trabalhou na carreira anterior, quando a gente fez os pontos baixos. Então, eu laço a agulha dentro dela, eu vou colocar 3 pontos meios altos pra poder fazer a volta. Então, ó, pontos meios altos dentro dessa correntinha agora. 1, 2 e 3. E agora, eu vou trabalhar a mesma sequência de pontos que eu trabalhei lá do outro lado. Aqui, eu vou fazer 4 pontos meios altos, um para cada ponto. 1, 2, 3 e 4. Aí, eu vou fazer 11 pontos altos e venho com vocês pra gente finalizar a folha. Ó, pessoal, fiz os 11 pontos altos, agora eu vou fazer 3 pontos meios altos, um para cada ponto. 1, 2 e 3. E vou fazer um ponto baixo no último ponto de base. Um ponto baixo. Para fechar a folha, a gente vai vir no primeiro ponto baixo aqui do outro lado. Vai fazer um ponto baixíssimo. Cruza as perninhas do arame. Entre um e outro, a gente vai entrar e vai fazer uma correntinha. E arremata a linha um pouquinho maior para fazer o encapamento do caule.
Aí, pessoal, vocês podem usar quantas folhas vocês preferirem. Fechar o arame. Vou fazer o encapamento. E prender aqui. Corto essa sobra de arame. E pronto. Depois eu vou passar o isqueiro nessas partes, né? Então, pessoal, olha só. Aqui pra fazer a base da luminária, eu tô usando 70 centímetros de arame. Eu não tinha um arame número 12, então eu tô usando o arame número 16, tá? Ele é mais grosso do que o 18, mas mesmo assim eu estou usando 2 perninhas do arame. Já fiz o encapamento base dele, né, pra poder fazer a montagem da base. Também pra montar lá na flor, pra colocar aqui na flor da luminária, a gente vai precisar de um pedacinho de plásticozinho assim, ó. Pode ser de tampa de manteiga, de margarina, de doce, tá? A gente vai cortar redondo do tamanho da lanterna, né, da vela, pra encaixar aqui dentro, que é pra gente colocar a ponta do arame e a ponta do arame não sair no crochê, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai fazer assim. Vou primeiro montar a base. Pra montar a base é igual a base do arranjo balancinho, que eu já mostrei aqui pra vocês, né? Montando. Então, vou fazer um círculo. E depois do círculo, vou subir pra cima. É a mesma base do balancinho, tá, pessoal? A mesma base. Então, a gente vai fazendo pra que aqui embaixo fique bem redondinho. Ó, pessoal, tá a montagem da base. Vai ficar desse jeito reto aqui em cima, porque a gente vai colocar a flor pra poder moldar, tá bom? Então, aqui embaixo vai ficar assim, aqui ainda tá aberto, porque depois, quando eu for colocar as folhas aqui embaixo, eu vou fazer a união pra ele ficar fechado. Aqui, ó, já vou pegar a flor e aqui a base. Peraí, vou logo pegar aqui o arame pra passar aqui. Passar aqui, tem que passar aqui na flor. Passar no círculo mágico aqui da flor, a base, aqui, ó. E aí, a gente vai colocar essa parte branca, esse negocinho branco aqui, ó. Também. Porque isso aqui a gente vai prender aqui pra não ficar saindo lá no crochê. Ó, pessoal, a gente pega o perninho do arame, tá vendo? Eu passei aqui, ó, aquela base branca. Aí, as perninhas do arame a gente dobra um pra um lado e outro pro outro, assim, pra que ele venha encostar nessa base branca. Depois a gente pega a cola quente, ou a cola que seja aí da sua preferência. E aí, a gente passa aqui, pra ela ficar presa nessa base branca aqui. Aí, eu vou esperar ela secar pra gente trazer aqui pra baixo pro fundo da flor. Ó, pessoal, eu virei ela pro avesso, a flor pro avesso, e deixei só aquela base onde a gente vai encaixar a vela e essa parte branca aqui agora. Vou passar cola quente bem aqui, ó, o pezinho do arame aqui, embaixo. E vou puxar o arame com essa base branca, até ele encaixar aqui dentro. Não é muito fácil de colocar, né, com cola, mas com o auxílio da agulha dá pra fazer, ó. A gente vai puxar até ela chegar embaixo, ó, e puxa assim pra cima, pra ela encaixar. E agora, a gente desvira a flor e vamos puxar pra garantir que chegou aqui embaixo, ó. Tá vendo? No fundo aqui. Então, ó, já tá firme a florzinha aqui. Tá, ó. Ó, aí, aqui ficou aparecendo a cor do meu arame. Foi um erro que eu cometi. Vocês façam encapamento ou de branco ou de verde, tá? Pra não ficar aparecendo, porque não fica muito legal, né, pessoal? Ó, aí a vela a gente encaixa aqui dentro. Deixa eu ligar. Encaixa a vela aqui dentro, ó. Tá vendo? Vai ficar aqui dentro a vela. E depois que a gente moldar, vai ficar bem legal. Deixa eu desligar. Aí, aqui embaixo, a gente vai colocar... A gente ainda tem que fazer a finalização aqui, ó. Então, vou passar a sépala. Vou passar por aqui, por baixo, porque ainda não tá fechado, ó. E a gente vai prender a sépala dela aqui. Ficou sobra de linha do círculo mágico. Agora, eu vou dar uma apertadinha. Ele colou junto com a cola, mas não tem problema. Vou dar umas voltas aqui. Passo cola quente e tá resolvido. Passa um pouquinho de cola quente aqui. E enrola a sobra da linha branca.
arremato o restante da linha. Aí, a gente agora vai descer com a sépala, certo? Ó, pessoal, pra fazer a colagem da sépala, aí vocês vão escolher do jeito que vocês vão querer colar. Eu vou passar cola quente aqui embaixo, ó. Eu vou colar. Ajusta aí bem direitinho, pra ficar bem bonitinho. Eu não vou colar as folhas assim, né, no meu trabalho. Eu vou deixar só a metade das folhas coladas, né, pra ela não ribitar pra cima. Mas também eu não vou colar assim, ó, na flor, né? Não vou colar desse jeito assim, não, ó. Tá? Eu vou deixar elas soltas, tá? Não vou colar toda. Vou mostrar pra vocês como que eu vou colar. Vou fazer assim, ó. Vou passar só aqui e colo. A parte aqui, ó, de baixo, eu vou deixar sem colar. Mas aí é a critério de cada um. Vou terminar de colar aqui e já venho com vocês. Ó, pessoal, aí, ó, a montagem do caule, vocês vão fazer de acordo com o que vocês quiserem, tá vendo? Eu dei uma envergadinha assim pra baixo, pra florzinha ficar mais pra baixo. E, pessoal, uma coisa que eu achei que ficou bem legal foi esse arame aqui dentro, ó. Eu coloquei o arame, aí encaixo a florzinha aqui dentro, a vela, né, no caso, ó. Aí, quando ele encosta no arame que eu rodo, ele liga. Mexi novamente e desliga. Ó, foi legal que não precisa mais tirar a vela pra tá ligando e desligando, pessoal, ó, tá vendo? É só girar o arame e aí, ó, tá vendo? Gira a velinha e ela liga. Girou, desliga. Bem legal, né? Ficou... Agora, a gente vai fazer o acabamento da parte de baixo da luminária, que são as folhas. Daí, vocês podem colocar quantas folhas vocês quiserem. E também, minha gente, fazer alguns complementos pra botar por aqui por cima, pra não ficar liso aqui em cima, né? Pode fazer algumas florzinhas brancas pra fazer um complemento. Vou colocar as folhinhas aqui na parte de baixo. Eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui pra unir as duas partes do arame. Assim, pra ela ficar presa pra eu começar a prender as folhas aqui bem no pezinho do caule aqui embaixo. Deixa eu secar essa cola. Ó, pessoal, aí eu esperei a cola secar e dei uma amarradinha aqui num pedaço de lã pra prender as folhinhas. O legal é que a gente deixe elas aqui, ó, na altura do caule aqui, pra não ficar encostando embaixo na base e não atrapalhar no equilíbrio da luminária, tá bom? Então, a gente coloca aqui, ó, bem no pezinho. Eu vou colocar 3. E a gente vai colocar aqui bem no pezinho, pra começar a fazer a amarração, tá bom? Então, lembra de deixar, não ultrapassar a base, pra que a luminária não tenha problema depois de ficar em pé, tá certo? Aí, a gente vai fazer aqui essa amarração. Faz de baixo pra cima, tá? Então, ó, eu vou amarrar aqui as 3 folhinhas e já venho aqui pra mostrar pra vocês elas presas. Ó, pessoal, amarrei as 3 folhas, ó, e já abri. A gente abre assim, normal, ó, como que fica bonitinho, minha gente. As 3 folhinhas e ela vai ficar em pezinha, tá vendo, ó? Aí, aqui em cima, se vocês quiserem, podem estar complementando, colocando folhas e também colocando florzinhas, tá? Pra ficar mais bonitinho a decoração, não ficar tão simples. Ó, a vela já tá aqui dentro, né? Ó. Olha só, pessoal, liguei aqui ela pra vocês verem como que fica. Ó, o resultado final. Aí, aqui o caule delas, tá vendo? Vocês podem decorar aí, colocar mais flores. Pode colocar flores, né? Pode colocar mais folhas. Eu deixei só com as 3 folhinhas mesmo aqui de baixo, ó. Tá? Deixei bem simplesinhas a decoração dela, né? Mas mesmo assim, pessoal, eu achei que ficou bem bonito. E ela acende mesmo, ilumina mesmo, ó. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado do resultado da nossa aula de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau!